pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a cafeicultura no Brasil, o início da cafeicultura, os primeiros plantios e como essa atividade se tornou a mais importante economicamente para o Brasil ao longo do século XIX. Mas o Brasil não vivia só da cafeicultura. Além da exportação de café, o Brasil exportava algodão, cana-de-açúcar e outros produtos. Mas não vivia somente da agricultura. Nós vamos passar por um período chamado de surto industrial, que tem a figura do Barão de Mauá como o seu maior símbolo. Não é revolução industrial, é apenas um surto industrial. Então, assim, né? Ele começou e terminou. Tem data para começar, tem data para terminar. Então, vamos ver características desse período também no país. Esse surto industrial no Brasil teve início por conta de uma série de fatores. As exportações de café acabaram gerando muito dinheiro para o nosso país. Então, tinha gente com muito dinheiro interessada em investir em outras atividades. Além disso, a partir do ano de 1850, houve o fim do tráfico de escravos, então não podia entrar no Brasil com novos escravos, e as pessoas que trabalhavam com essa atividade acabaram ficando sem a sua principal fonte de lucro. E mais um motivo. A tarifa Alves Branco de 1844 acabou estimulando a produção nacional. Só lembrando, essa tarifa, que foi criada pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, então, a partir daquele momento, qualquer produto de qualquer país que fosse, inclusive da Inglaterra, pagaria de 30% a 60% de taxas alfandegárias, aí dependendo do produto. Então, importar determinadas coisas acabou ficando extremamente caro. Então, isso estimulou algumas pessoas a começar a produzir aqui. Lembrem-se que nesse período, a Inglaterra estava passando pelo processo da segunda revolução industrial. E muitas pessoas aqui no Brasil se sentiam desestimuladas a produzir porque a Inglaterra tinha produtos bons e pagava menores taxas. Então, a partir da tarifa Alves Branco, essas pessoas se animaram, a começar a produzir aqui. E dentre as pessoas que investiram aí em indústrias, destaca-se a figura do Irineu Evangelista de Souza, que depois ganhou o título de Barão de Mauá. Em 1846, ele fundou uma fábrica que produzia máquinas voltadas à agricultura. Então, embora tivesse uma indústria, as suas máquinas eram voltadas para a produção agrícola no Brasil, que ainda era uma atividade extremamente importante. A apostila traz um exemplo de uma das máquinas produzidas nas fábricas do Barão de Mauá, que é uma máquina usada para moer cana. A moagem da cana é uma das etapas do processo de produção de açúcar. Então, ele vendia essas máquinas para pessoas que produziam açúcar. Além disso, o Barão de Mauá diversificou as suas atividades. Ele investiu em ferrovias, em estradas pavimentadas, em bondes, iluminação a gás, telégrafos e navegação a vapor. Ele fundou, inclusive, um banco com sede no Rio de Janeiro. Foi um período interessante para o Brasil, chamado de Era Mauá, que durou de 1846 até 1875, conhecido, então, como o período de um surto industrial, então com o desenvolvimento de várias indústrias e várias outras atividades também. Só que esse surto industrial começou a enfrentar problemas no ano de 1860. Por pressão da Inglaterra, a tarifa Alves Branco chegou ao fim e as taxas de importação para os ingleses foram diminuídas novamente. E aí, os produtos brasileiros não tinham muito como concorrer com os produtos ingleses. Então, os industriais se ressentiram da falta de apoio do governo, que acabou nessa disputa, dando preferência para a Inglaterra. A redução das tarifas de importação fez com que muitas fábricas fossem à falência por não conseguir competir com os produtos ingleses. Houve também questão de sabotagens contra indústrias e diversas intrigas políticas que fizeram com que a industrialização não se desenvolvesse no Brasil. E essa era de surto industrial chegou ao fim no ano de 1875, quando o Barão de Mauá, que está sendo mostrado aí na imagem, decretou sua falência. Então, foi um período, como eu disse para vocês, um surto com data de início e fim, que até teve um desenvolvimento industrial, mas que depois chegou ao fim por conta
da pressão econômica da Inglaterra. Para encerrar o capítulo, vamos ver alguns aspectos em que o país se desenvolveu. Então, houve uma modernização, mas essa modernização ela é considerada conservadora porque ela não chegou a toda a população brasileira. Inclusive, acho que eu citei isso para vocês no primeiro vídeo desse capítulo. Então, vamos ver alguns exemplos dessa modernização conservadora. Embora o tráfico de escravos tenha sido abolido no ano de 1850, a escravidão foi mantida no Brasil até o ano de 1888. O escravo era a principal mão de obra no início da atividade cafeicultora no país. Foi só a partir de 1850 que a escravidão acabou se tornando economicamente inviável, que começou a ser substituída pelo trabalho imigrante. Mas a escravidão é uma das principais marcas desse conservadorismo da nossa vida política, econômica e social. Escravos que trabalhavam não somente nas lavouras de café, mas em várias outras atividades, como a apostila está mostrando aí. Então, a manutenção da escravidão é um dos itens dessa modernização conservadora. O Brasil estava se modernizando em vários aspectos, econômicos principalmente, mas ainda mantinha os escravos como sua principal mão de obra. Um exemplo de modernização é a questão da introdução da fotografia no Brasil. Fotografia, inclusive, que nos serve como registros históricos. A fotografia foi inventada no final do século XIX e tinha entre um dos seus grandes fãs o imperador Dom Pedro II, que gostava muito de viajar e fazer registros, né, de paisagens, enfim, usando, né, dessa nova invenção. Fotos que nos mostram aí o cotidiano brasileiro, paisagens brasileiras, que nos servem até hoje como registros importantes do final do século XIX e todo o século XX. A expansão da rede ferroviária no Brasil talvez seja o maior exemplo de modernização no século XIX. Falei para vocês um pouquinho no vídeo anterior, quando eu estava falando sobre o transporte do café. Percebam neste mapa que a região sudeste do Brasil tem um número muito grande de ferrovias, ligadas especialmente ao transporte de café. Lógico, não servia somente para transportar café, mas, né, principalmente. E essa foto mostra a construção da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que durante muito tempo foi o principal meio de transporte de mercadorias que ligava a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, até o Porto de Santos. Uma construção extremamente difícil, porque tinha que vencer aí a Serra do Mar, né, a ligação aí entre, né, o litoral e a capital paulista. Mas, né, durante muito tempo, foi o principal meio de transporte, tanto de mercadorias que eram exportadas, como de mercadorias importadas para o nosso país. A apostila fala também sobre a questão da modernização das cidades. E aí vou usar como exemplo a cidade de São Paulo. Por conta do desenvolvimento da cafeicultura, os donos de fazendas que enriqueceram e se tornaram conhecidos como barões do café, queriam morar em casas amplas, luxuosas, porque eles tinham dinheiro para isso também. Construíram aí diversos casarões, muitos deles na região onde hoje fica a Avenida Paulista. Ali, os arredores ali da Avenida Paulista, onde tinha algumas fazendas de café, inclusive, tinham nesses casarões a sua marca da modernidade no país, como essa foto nos mostra. Então, casas grandes, com muitos quartos, muitas janelas, para mostrar, né, o quanto a pessoa era importante e era rica. Um outro aspecto importante para as cidades foi a questão da iluminação pública, que fez com que a vida social das pessoas mudasse. Porque agora, com a iluminação pública, você podia sair de casa à noite para encontrar seus amigos, enfim, né, familiares. Então, a vida social acabou sendo mudada também com a chegada da iluminação pública. E a apostila também mostra aí um aparelho de telégrafo, que era, né, um dos principais meios de comunicação da época, para você mandar mensagens, né, para pessoas que morassem um pouco mais longe de você. A apostila também fala sobre o comércio de manufaturados. Enquanto o Brasil se destacava pela exportação de produtos agrícolas, importava muita coisa, especialmente da França e da Inglaterra. Mostra-se aqui um anúncio de uma loja
né, no Rio de Janeiro. Então, comprava-se muitas roupas, objetos de decoração, objetos para casa. Então, um comércio extremamente importante de produtos importados. Lembrando que não era todo mundo que tinha acesso a esses produtos. Como essa modernização não atingiu todas as classes sociais, no final do Império Brasileiro, aí no século XIX, viu algumas revoltas causadas aí por conta da fome, da miséria, das más condições de vida, que contrastavam aí com o luxo dos palacetes, dos casarões, das redes de água e esgoto, iluminação, enfim. A apostila nos cita aí alguns exemplos de revoltas acontecidas no século XIX. Uma das revoltas é a revolta do quebra-quilos, que se espalhou aí por algumas províncias do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Essa revolta aconteceu porque, de repente, o governo resolveu mudar o sistema de pesos e medidas. Não ia ser usado mais quilos, por exemplo. E aí a população não entendeu qual era o novo sistema de medida, como funcionava, e acabou se revoltando porque achou que seria prejudicado. Porque assim, 1 quilo de alguma coisa, a pessoa sabe o que é, aí você vai mudar um sistema de medida e a pessoa não entende direito. Então, assim, né? Será que eu estou sendo roubado? Não estou sendo? Será que, né? Como que vai funcionar isso? Então, foi uma revolta que durou um tempo e depois o governo acabou voltando atrás e deixou o sistema de pesos e medidas que a população estava acostumada. E um outro exemplo de revolta, ela ocorreu no Rio de Janeiro, no final de 1879 e início de 1880, que é a revolta do vintém. O vintém era uma moeda, né, usada no Brasil. E essa revolta aconteceu porque a população ficou muito brava por conta do aumento no preço nas passagens dos bondes. O bonde no Rio de Janeiro era, né, um meio de transporte importante ali, principalmente no centro da cidade. A apostila mostra, inclusive, essa ilustração, confronto entre os manifestantes e a polícia, bondes que foram virados. Foi uma revolta que deu muito trabalho para a polícia na época, e aí muita gente foi presa, muita gente ficou ferida, e aí as pessoas só se acalmaram quando o governo decidiu que, né, o aumento no preço das passagens estava cancelado. Mas percebam o seguinte, de novo volto no modernização conservadora. O Brasil se modernizou, aconteceram muitas coisas boas, mas grande parte da população brasileira não pôde aproveitar esses benefícios dessa modernidade, porque estava passando por uma série de outros problemas. Os primeiros anos do segundo reinado foram, né, relativamente tranquilos, a cafeicultura trouxe muito dinheiro para o país, muita gente enriqueceu, mas as dificuldades apareceram, as dificuldades, aliás, né, elas não deixaram, né, de desaparecer, a população mais pobre sofria bastante, e a partir de 1870, o Dom Pedro II começou a enfrentar problemas no seu governo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu vejo vocês lá então. Tchau, até mais!